Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso novo encontro, né? Hoje nós vamos falar sobre a relação do leite, das doenças, das alterações digestivas e as doenças respiratórias. Um tema super importante que vai estar eu e o Dr. Daniel Figueiredo para conversar com vocês sobre isso. Um tema maravilhoso. Será realmente que tem relação entre leite, as alterações intestinais e a sinusite, a rinite de difícil controle, a produção de muco? É essa a dúvida que não quer calar. Nessa live nós vamos conversar. Sejam todos bem-vindos. Agora é hora de mandar um aviãozinho para todo mundo, coraçãozinho se você gostar da live. Vamos esperar o Daniel entrar para a gente poder começar a tocar o barco. Falar de leite é sempre muito controverso, mas cá estamos, a gente precisa discutir esse assunto, não é verdade? A gente precisa falar, uns amam, outros odeiam, a bem da verdade é que nem todo mundo tolera. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Podem entrando, boa noite a todos, só esperando o Daniel entrar, pra gente poder, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui. Ponto, Daniel. Figueiredo. Bom, vamos deixar o Daniel entrar. Só esperando ele entrar. E é isso, gente. Hoje o nosso tema é super importante. O que eu tenho observado? Que muitas pessoas com muita produção de muco, uma rinite, uma sinusite de difícil controle, tem uma alta ingesta de leite ou tem alterações intestinais diversas. Seja ela diarreia com frequência, seja ela constipação, seja queimação no estômago, sensação de empachamento, bastante gases, enfim, tem alguma história intestinal aí mal resolvida. E é por ter visto muito essa associação no consultório que eu comecei a achar estranho, né? Como assim? Tô só esperando o Daniel entrar. Acho que o Daniel já entrou. Daniel, tô só te esperando. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. Só esperando o Daniel entrar. Então, gente, esse tema foi escolhido mais ou menos baseado nisso, tá? Olá! Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Eu tava já conversando aqui com o pessoal, falando, viu, Daniel, de como que eu escolhi esse tema. Eu vou te apresentar para a galera. Então, assim, ó, gente, o Daniel, eu conheci o Daniel lá no Hospital Universitário, lá na HU, também a gente trabalha junto na mesma instituição. O Daniel é médico, ele é ortopedista infantil, mas ele também é especialista em medicina do trabalho, perícias médicas e fez pós-graduação em nutriendocrinologia funcional. Então, e é também terapeuta neural, né, Daniel? Olha quanta coisa. Ele é multitarefa também, gente, que nem eu. E aí, o Daniel, eu tava falando pro pessoal que falar de leite é sempre muito controverso, né? Se falar de leite, das alterações intestinais, mas que eu escolhi esse tema porque já faz um tempo que eu tenho percebido, principalmente naqueles pacientes com quadros respiratórios muito, assim, de difícil controle, sabe? Uma história intestinal mal resolvida, principalmente intestinal, né? Então, eu falei, não, será que é coincidência isso, gente? Né? Você começa a perguntar, será que é coincidência? Então, foi daí que surgiu essa ideia. Eu fico feliz de você ter topado estar aqui comigo, tá? Imagina, obrigado pelas palavras e boa noite a todos. Estava tentando entrar também, até ouvir a sua introdução no começo também. Tá? Ah, que bom. Então, assim, na verdade, hoje a gente fala que a maioria dos processos inflamatórios sistêmicos, então, assim, do corpo inteiro, sem um processo infeccioso junto, um processo inflamatório estéreo, vem do intestino. Então, Sim. Então, agora eles começaram a fazer estudos
com os eixos, né? Então, eixo intestino, cérebro, eixo intestino, pele, intestino, fígado, intestino, rim, intestino, coração, intestino, articulação e intestino, pulmão, tá? Eu acho Sim. assim que, na verdade, é intestino tudo, né? Intestino tudo. À medida que eles forem estudando mais, eles vão vendo que a interação é do corpo inteiro. Nós temos um grande problema no nosso estudo tradicional, e era o super especialista, ortopedista, pediatra, com fellow, né, em doença neuromuscular, assim, bem tradicional, até eu conhecer esse outro mundo. E a gente vê que é um erro fundamental da forma como que a gente estuda. Então, é uma fisiologia, que a gente fala fisiologia analítica. Eu pego um pedaço, separo o estudo, entendeu? Eu estudo uma célula, né? A gente vê aquelas imagens de cérebro, só o neurônio perdido no vazio, né? E não é nada Sim. daquilo, tem tudo ao redor. Ô, E Daniel, aí, essa crise que você está falando, eu tô passando agora, tá? Só é, abrindo um mas, parênteses. mas passa, a gente deprime um pouco no começo mesmo, porque é muito diferente a forma de visão. Então, por exemplo, na parte ortopédica, você aprende lá só para dar uma introdução para a gente entrar no tema, mas assim, a gente aprende Sim, o arco reflexo simples. Né? Eu pego um martelinho, bato no joelho da pessoa, vai para a medula, volta e levanta a perna. E é isso, né? Um arco reflexo simples. Mas se você for pensar, não é nada disso. Na verdade, você fala para o paciente, vou pegar o martelinho e bater no seu joelho. Ela já fala, será que vai doer isso? Será que é um joelho só? Será que esse joelho, olha, esse joelho não doeu tanto, será que o outro vai doer mais? Olha, não doeu, deve estar tudo bem. Então, assim, há uma corticalização de tudo que está acontecendo. Ali estimulando o simpático, com estresse, por achar que pode estar mais doente. O médico falando que está tudo bem, aí o parasimpático entrando. Então, o organismo vivo, ele é muito diferente do estudo em célula. Nós vamos sim, até falar em alguns estudos em célula aqui, porque N motivos por que não se fazem humanos ainda, né? De custo, de interesse, né? Mas essa parte do intestino é fundamental. E parece que, na verdade, é um órgão. As bactérias que estão nesse intestino formam um órgão virtual. Eles até imaginaram o peso, que é mais ou menos 2 quilos. Né? ai, Esse ai, ai. órgão virtual de bactéria, fungo, vírus, parasitas, né? Que acabam funcionando em simbiose com o nosso corpo. Né? Que é muito mais DNA bacteriano do que célula humana. E assim, se a gente for levar a ferro e a fogo, nós temos menos genes que um arroz. Hum. Ô, Então, Daniel, hoje, pode falar. não, desculpa te interromper, pode continuar. Não, Hoje, que hoje a gente considera que nós temos 19 mil genes. É igual um verme, tá? Que já é estudado situação. o genoma. E muito mais genes das bactérias. Então, assim, se você cuidar desse intestino, em princípio, você vai ter menos apetite, você vai ter mais nutrientes, porque eles ajudam a absorver mineral, eles podem diminuir a absorção de metal pesado, eles podem ajudar na produção de algumas vitaminas. Então, assim, fora o estímulo não inflamatório, o estímulo de célula reguladora, porque, na verdade, o sistema imune é feito para não reagir, né? Entendi. A maioria do sistema fala, olha, tá bom, é um pólen, não vai reagir, né? A célula T regulatória. Ô, Daniel, me diz uma coisa. Você consegue? Eu comecei a estudar isso, e até alguns pacientes que já entraram aqui, eu sempre falo assim: olha, eu estou começando a estudar isso agora, né? Essa questão da relação entre o intestino. Eu percebo isso, eu comecei a perceber por conta da minha filha. A minha filha teve uma incompatibilidade alimentar com leite, porque não se fechou a PLV, ela não chegou a fechar a alergia à proteína de leite de vaca, quando bem pequenininha, bebezinha. Mas ela tinha uma produção de muco absurda. Era um catarro que não secava por nada no mundo. E era aquele catarro tipo abacate, sabe? Verde. E aí, o que que acontece? Eu tô rindo, né? Quase esfolando o nariz da criatura, de tanto lavar, spray pra cá, spray pra lá, e não resolvia. Aquilo era frustrante. Foram 8 meses nisso, até que a gastro aventou a possibilidade que podia ser uma incompatibilidade alimentar. Ela não tinha muito sintoma gastrointestinal, né? Ela tinha refluxo também, mas assim, nada muito exuberante.
E para pensar logo de cara em APLV, eu nessa época extremamente cética, não acreditaria nunca que uma intolerância alimentar, uma incompatibilidade alimentar poderia fazer um negócio desse. Resultado, suspendeu o leite, catarro de 8 meses, secou em 48 horas. Sem sacanagem, de É verdade, isso mesmo. E tem criança sabe? que vomita, tem criança que tem um suor em halo. A mãe fala assim, olha, ele molha o travesseiro de suor. É pensar em intolerância a leite também. E uma coisa é o processo alérgico mediado por IgE, né? Alergia imediata. A abelha picou, fechou a glote. Isso é uma situação. Na verdade, quando a gente fala de hipersensibilidade tardia mediada por IgG, que um tipo de alergia tipo 3, vai de 1 a 4, essa é a tipo 3, em que você tem um processo tardio. Então, você come hoje, em 48 horas, você tem um efeito. No caso, por exemplo, da sua filha, que bom que ela teve o muco e tudo mais, para você tomar uma Tomar providência. desses. É. Uhum. Mas tem gente que faz reações que são muito diferentes, entendeu? Tem gente que faz, por exemplo, um processo de hipersensibilidade intestinal, fazendo leaking guts, que é a abertura do espaço, as células do intestino são todas grudadinhas. Eu posso abrir um espaço paracelular entre uma célula e outra, né? E o leite pode fazer isso, junto com a farinha de trigo, com o glúten, né? Se abre um espaço paracelular e entra uma proteína semidigerida, entra pedaço de gram-negativo, entra endotoxina que tem no intestino normalmente, mas entra em contato com o seu sistema imune. 70% do seu sistema imune está ali no intestino, afinal de contas, tem suco de laranja de um lado e sangue do outro, né? É, Tem que ter uma exatamente. defesa. E aí você pode fazer anticorpo, por exemplo, você pega lá 3 aminoácidos, a proteína, a parede, né? Essa parede aqui é a proteína, o tijolo aminoácido. Você pega, por exemplo, 3 aminoácidos grudados um no outro. E às vezes esses aminoácidos são parecidos com a sua tireoide. Você vai lá e ataca a tireoide e faz o hipotireoidite de Hashimoto. Às vezes você ataca cerebelo, entendeu? E faz tremor essencial familiar. Então, assim, aonde que está atacando? Na sua filha, foi um quadro mais florido, que você conseguiu ver, entendeu? Mas tem muita gente que está tendo esse ataque e não está vendo aonde é. Exatamente. E aí, Daniel, que eu acho que fica o alerta para as pessoas que estão nos escutando aqui. Tem muita mãe aqui né, termina que muita mãe que me segue está aqui. Não necessariamente precisa ter um teste alérgico. Vai lá e faz no laboratório. Alergia a leite de vaca. Deu negativo. Ah, então eu posso me acabar no leite. E também não é também demonizando o leite. Ah, ninguém pode tomar leite. Agora o leite virou o pior alimento do mundo. Também não é assim, né, Daniel? Você tipo, geral, ninguém pode tomar leite? Então, Você, né? você Então, é assim, desse? primeiro, assim, dessa primeira parte, eu falo para o paciente assim, que uma coisa é olhar o exército, outra coisa é olhar a aeronáutica, entendeu? Que a alergia, que o alergista está vendo, né, daquele de fazer os marcadores no braço, né, é uma reação mediada por IgE. E essa outra que a gente está falando é uma reação mediada por IgG. Então, é outro tipo de exército que você Outro está tipo. olhando. Então, você tem exames específicos, mas assim, no caso, por exemplo, da sua filha, você tirou, melhorou, você precisa de exame? Eu não nem. Pra mim, Então, não. Pra então, mim, ficou na claro. maioria das pessoas, o que eu faço é fazer a exclusão do alimento e observar. Se tiver entre os alimentos mais comuns, alergênicos, como o leite fácil, entendeu? Para a gente Fácil. falar assim, eu tive algum paciente que eu pedi o exame? Teve um paciente que eu pedi o exame. E você sabe o que que deu? Hipersensibilidade à lentilha. Mentira. Uma menina de 12 Mentira. anos. Lentilha. Então, assim, eu não ia descobrir nunca. Não é Uhum. árabe, tá? Então, assim, aí, conversando com a avó, tudo mais, falou, realmente ela come muita lentilha. A lentilha é um produto hiperalergênico, você tem que saber fazer, tem que deixar de molho um bom tempo antes de fazer. Então, existem alguns casos que a gente pede. Em relação a tomar leite ou não tomar leite, eu vou só falar as características, né? Se você quiser tomar,
fica à vontade. Você já Mas, excluiu completamente da não, sua dieta? não. Leite cru, sim, entendeu? Leite, assim, de tomar no guti-guti, não bebo leite, Você entendeu? sabe, Daniel, que isso até é uma dúvida que eu quero te perguntar. Porque, assim, primeira coisa, tá, gente, para quem está nos assistindo, o Daniel já reforçou uma coisa que eu já falo no consultório para alguns pacientes, e eu quero frisar. Nem todo mundo que tem problemas, que tem sintomas relacionados à ingesta de leite, vai ter teste alérgico positivo, porque às vezes não é mediado por IgE, não é uma manifestação alérgica em si, né, Daniel? Às vezes pode até ser. E também nem todo mundo tem problema com a lactose, porque às vezes eles acham assim, então eu vou tomar zero lactose? Tô massa, tô bem, né? E outra coisa também que não necessariamente os sintomas acontecem imediatamente após a ingesta. Foi o que você falou também, pode acontecer horas e até dias depois, né? Até 72 horas depois. Até 72 horas depois. Então, foi isso. E aí, o que que acontece, Daniel? Eu também, assim, eu não parei com leite, sabe? Mas eu parei de tomar o leite cru. Não tomo mais. O que que aconteceu? Eu adoro leite. Eu sou, assim, adoro. Eu fiz uma dieta logo depois que eu tive bebê e tal, e restrição de leite. O que que aconteceu? Depois que eu fiquei 2 meses sem tomar leite, que eu voltei a tomar leite, eu não tolerei. Eu não tolerei, eu tive tanto sintoma gastrointestinal que, meu Deus do céu, eu falei, meu, mas como assim? Do nada, passei mal, mas mal, sabe? E eu acho que a gente vai se expondo, a gente vai ficando oligosintomático. Você não tem essa sensação, Daniel? Que a gente A vai gente se fala expondo. que você apanhou durante muito tempo, entendeu? Então você É, apanhando todo dia, a sua resposta é menor. Quando você fica um período sem fazer esse processo inflamatório e você toma o leite de novo, o organismo fala assim, agora eu vou mostrar para ela o que isso pode fazer. foi exatamente isso que aconteceu comigo. Exatamente isso que aconteceu comigo. E isso me fez, Daniel, inclusive, querer estudar intestino, né? Lembra? Eu cheguei a comentar contigo que eu estou fazendo Murilo. com o Murilo, porque eu falei assim, gente, tem relação. E desde que aconteceu com a Júlia, minha filha está com 3 anos agora, desde que aconteceu com a Júlia, o que que eu faço? Eu comecei a fazer uma pesquisa mesmo no consultório, perguntar. Eu pegava um paciente com uma sinusite crônica ou com uma sinusite que eu não conseguia secar o catarro, não conseguia melhorar. Um paciente que faz uma rinite que tá ali no alergista, tá tomando antialérgico, o troço não evolui. E eu começava a perguntar, vem cá, seu intestino funciona bem? Você tem muito problema de indigestão, de empachamento, de muito gases, alterna diarreia e constipação? 100%, 100%, 100%. Uhum. Coincidência? Não. E assim, Entendeu? você falar que você gostava muito de leite, na verdade você era viciada em leite. O que Viciada, acontece viciada, tem um americano que ele fala assim, você gosta dos seus filhos, do seu marido, entendeu? Do leite você é viciada, do leite ao pão. viciada. Então, Adorava, adoro até hoje, mas agora só tomo vegetal. Cru só tomo vegetal, né? mas você Assim, sabe por que que você é viciada? hum, Porque, na me verdade, conta. a caseína, a proteína do leite, a principal proteína, a beta-caseína, a gente tem uma caseína tipo A2, que ela é muito menos inflamatória, que são os gados nativos, geralmente Índia, África. E nós temos uma mutação no gado europeu, que ele começou a Que fazer é o uma A1. caseína tipo A1, que é uma modificação em um aminoácido de prolina para histidina. E aí você pega, acho que é na posição 67, se não me engano, 67, isso. e aí você pega e quebra a proteína, aquela ligação ela é mais frágil, ela quebra e faz uma caseomorfina. Então você produz morfina de leite no intestino, causando morfina que vai se ligar em receptor opioide. O que isso significa? É aquele analgésico forte que te vicia, Sim, né? que Os vicia. analgésicos opioides. Então, o que acontece? Quando você toma morfina no hospital, por exemplo, qual que é o principal problema do paciente? Constipação e dificuldade para urinar, né? Sim, Então,
essa morfina no intestino, além de te viciar e tudo mais, ela faz uma diminuição do fluxo intestinal, né? Então ela retarda esse esvaziamento e só isso já pode ser um fator importante no desenvolvimento da desbiose, porque aquela bactéria tinha que ir embora, ela não vai, ela continua multiplicando. Fica ali crescendo. Fica ali crescendo. E o interessante da desbiose é que não é uma bactéria estrangeira que apareceu ali e começou a crescer. É a sua bactéria mesmo, mas ela entrou em crescimentos em quantidades diferentes, vamos dizer assim. A comida está chegando a mesma, mas ela está crescendo em número e está começando a competir com uma bactéria boa, vamos dizer assim. Do seu intestino. Entendi. E é uma coisa assim, então, gente, assim, a desbiose é quando você tem alguma alteração que pode ser em número ou em qualidade das bactérias que estão dentro do intestino. Tem que ter, a coisa tem que estar mais ou menos organizada, porque senão você começa a ter problemas para digerir determinados alimentos. Não é isso, Daniel? Estou falando besteira. Exatamente. E lembrando ainda que tem fungo também brigando na meio da briga, tem vírus. Então, assim, tem muita coisa. E assim, Daniel, qual que é a diferença, então, entre alergia à proteína do leite de vaca, incompatibilidade alimentar com o leite e intolerância à lactose? Então, a lactose é o açúcar do leite, né? Na verdade, nós somos os mamíferos que não param de mamar, né? Nós queremos ter o desmame e, além de tudo, a gente mama o leite de outra espécie. Então, assim, o leite de vaca, ele é feito por bezerro. Em quantidade de proteína, tem 4 vezes mais proteína. Tem várias substâncias que são mais alergênicas de difícil absorção pela gente, pelos humanos. E, assim, isso um leite, assim, vamos dizer assim, que acabou de sair de uma vaca orgânica, vamos dizer assim, uma vaca de pasto, sua vaca, uma vaca que é sem alterações, caseína tipo 2, né? Mas tem escrito isso na caixa? Tem escrito na caixa que é vaca 2? Em São Paulo, não. Tem que, assim, adivinha se a nossa vaca é A2 ou A1? A 1 dá 60 litros por dia, a 2 dá 5. Né? Tá. Adivinha. Mas em São Paulo, por exemplo, a gente tem um médico que vende leite tipo A2. Tá? Em São Paulo você consegue encontrar isso. Ele coloca A2 bem grande na caixa. Entendi. Né? Então, primeiro, a nossa vaca, ela produz holandesa, europeia, que vai fazer mais leite, né? Que é utilizada. E é mais alergênico. Que é o mais alergênico. Segundo, tudo sai no leite. Né? A mulher não pode comer nada, não pode tomar nenhuma medicação que sai no leite. A vaca, a mesma coisa. Então, sai o pesticida, sai o vermicida, sai o antibiótico, porque, na verdade, a vaca faz mastite. Você imagina tirar 60 litros de leite. Se uma mulher faz mastite com um bebê, você imagina tirar 60 litros de leite com uma máquina, que nem está vendo como é que está a teta ali. Né? Então, sai antibiótico que eles aplicam na teta da vaca, sai pus, sangue, tem um controle de quantidade que eles permitem, mas está lá. Né? As vacas, geralmente, que você tira leite, eles observaram que ela dá mais leite se ela tiver prenha. Então, se ela estiver grávida, então sai hormônio feminino, estrona, que é um hormônio que em quantidade é um hormônio até estimulador de alguns tipos de cânceres, né? Então, até agora saiu pus, sangue, hormônio feminino, pesticida, antiparasitário, antibiótico, e aí existem umas coisas novas saindo também, sabe? Tem umas novas pesquisas, agora de 2019, mostrando de exossomas. Você lembra disso? Que tinha um lisossoma dentro da célula. Sim. Aí, quando havia a digestão, virava o lixeiro da célula, o exossoma. Hoje eles viram que ele não é o lixeiro mais. Que ele sai da célula e ele é um mensageiro inflamatório. Que ele pode ir para vários lugares. E o que eles viram? Que quando você tomava um leite cru, você tinha algumas bactérias que digeriam esse exossoma e diminuíam a quantidade. Quando eu faço a pasteurização do leite, você acaba com as bactérias e concentra mais os exossomas. Então que também não faria mais...
o Não, fica derivado vai pior. ser tão problemático, né? Exatamente, vai ser pior. Por exemplo, em relação à caseomorfina, o queijo tem mais, porque ele tem mais proteína Mais leite, concentrada. né? Exatamente, É mais proteína leite, né? concentrada. É, 100 gramas de queijo equivale a você tomar 1 litro de leite. é. Ô, Agora, tem queijos menos inflamatórios também, né? Daniel, me diz uma coisa. Aí, vamos supor, a pessoa que tem alergia a leite, ela vai botar o leite na boca, é uma questão de minutos, ela vai passar mal, né? Essa é a alergia. A incompatibilidade, como que é o sintoma? Depende, né? Eles colocam que a Além de maioria das mucos, eu já falei que vezes... a catarreira é uma das coisas, né? A catarreira Então, é uma delas. o que eles falam é que se você abrir esse espaço paracelular no intestino, entre uma célula e outra intestino, você está permitindo que o seu sistema imune entre em contato com antígenos, com restos de bactéria. Por exemplo, o resto da bactéria gram-negativa, o lipopolissacáride, o LPS, é extremamente inflamatório. Ele se liga no receptor e liga uma chave que a gente chama de inflamassoma. Inflama o corpo Certo. inteiro, tá? Então assim, a caseína e o glúten, eles se ligam no mesmo receptor da célula intestinal, abrindo esse espaço paracelular através da zonulina, tá? Então, assim, eles estão até o Fasano, que é quem descobriu isso, está até falando, sendo um candidato a prêmio Nobel, né? Porque ele descobriu qual é o mecanismo de desenvolvimento de doenças autoimunes pelo intestino. Entendi. Então, só isso já faz um processo inflamatório. Aí tem Crônico, várias né? Crônico crônico e generalizado. e Então, a pessoa pode ter um generalizado. problema intestinal que vai repercutir no coração, que vai repercutir na memória, que vai repercutir no humor. É, Eu até estava lendo alterações comportamentais em crianças autistas pode ter relação com o intestino. Muito. Isso me deixou chocada, sabia? Porque agora eu estou atendendo muito atraso de fala no consultório, né? Eu terminei fazendo mais essa área e eu estou atendendo muito paciente autista. Foi outra pesquisa de campo, Daniel, que eu fiz no consultório. Eu comecei a investigar como é que é o cocô da galera, entendeu? Eu comecei a perguntar, eu falei, gente, tem que investigar. E o que eles falam? Alterações comportamentais em crianças autistas pode ter relação Hum. com o intestino e, em geral, o cocô dessas crianças é um cheiro muito forte, daquele que empestia a casa inteira. Ó, E olha o eu, que eu tenho no meu consultório. olha lá, Escala de Bristol, ó. Para a criança poder ver e falar, a criança e o adulto, né? Poder ver e falar como é que é o cocô. Isso é muito importante. Nem não é ninguém importante? pergunta. Não, eu comecei a perguntar, Daniel. E aí o que que acontece? Eu via que aquelas crianças autistas com muita alteração comportamental, aquelas que tinham muita agitação, muita irritabilidade, sabe, agressividade, às vezes até tomando muitos remédios para fazer esse controle comportamental, eu começava a perguntar, mas como que é o cocô? Ah, doutor, o cocô dessa criança empestia a casa inteira, é um troço horroroso, horroroso. E é bem o que eles dizem, né? Que há uma alteração desses micro-organismos dentro do intestino, o microbiota, e que altera todo o processo digestivo e que pode levar à produção aí de substâncias endotoxinas, não é isso? É isso, mais ou menos? Eu estou entendendo certo? É isso, e tem mais coisas ainda, né? Que, por exemplo, se ele tiver algum problema de acidez no estômago, a proteína chega não digerida no intestino grosso, e aí as gram-negativas vão produzir cadaverina e putrescina. Entendeu? Então, esse paciente que lembra, olha, ele passou por esse banheiro aqui, né? Provavelmente Aham, ele está com um problema de digestão de proteínas, tá? Você tem erros enzimáticos, a gente tem uma média de 2.000 erros genéticos, vamos dizer assim. E às vezes os erros, eles estão relacionados também a erros metabólicos. Então, por exemplo, o Down, a maioria deles também não consegue digerir algumas coisas. Por exemplo, o Down não sim. pode comer aspargo, que faz muito mal para o Down, né? A Sério? maioria deles são celíacos. Não Então, também sabia não pode disso, farinha não, de trigo. gente.
Ó meu Então, mundo assim, caindo aqui. Ó meu mundo caindo. Sabia disso não? Vou anotar isso, viu? pois é, então assim, a parte alimentar do Down é muito importante de você ver, porque ele tem vários erros Genético. genéticos mesmo. Então existem exames que não são só os exames para ver anticorpo anti-alimento, que aí você falou do leite, GG, que eu fiz da menina para ver se ela tinha, que eu descobri que ela tinha para lentilha, alteração, né, anticorpo anti-lentilha. Mas existem exames para você ver erro metabólico. Então, olha, essa pessoa ela não digere bem gordura. Essa pessoa não digere bem café, cafeína. Então, aí você faz toda uma listagem e aí é uma alteração genética. Então, assim, aquilo é para sempre. O anticorpo anti-lentilha, daqui 90 dias, provavelmente, se ela parou de comer, ele desaparece ou diminui Entendi. muito. Mas essa parte genética de ver metabolização de proteína, gordura, lipídio e açúcares, ela já é uma coisa fixa. Então, toda vez que você pegar autista, síndrome de Down, provavelmente tem várias dessas alterações. Não é só isso, mas isso é muito importante. Quando eles fizeram o diagnóstico desses autistas com inflamação cerebral, foi porque eles olharam só o cérebro. Se ele tivesse olhado o intestino, ia falar assim, inflamação cerebral e inflamação E intestinal. intestinal. Ô, Daniel, e aí é que vem a história. Então, assim, nem toda alergia, nem toda incompatibilidade alimentar com leite vai sair no teste alérgico, porque nem todos são IgE mediado, nem todos são imediatos, que eu vi que entrou um monte de pediatra aqui, eu já estou revisando para elas lembrarem. E tem a questão de que, às vezes, o problema não é lactose. Isso é uma coisa que a gente não consegue tirar, às vezes, da cabeça, porque o paciente chega assim, não, mas eu vou tomar leite zero lactose, virou moda, leite zero lactose. Não tal. A intolerância à lactose é a principal intolerância? Não, a principal é a caseína. Parece É que caseína, né? é interessante para a indústria que seja lactose, entendeu? Que a lactose ela consegue tirar, né? E Mas você consegue sabe te que dar uma lactose também, uma lactase também para quebrar. sim. Mas também tem uma coisa, sabe o que eu acho também, Daniel? A lactose, ela fermenta, né? Ela Uhum. fermenta. É um FODMAPs lá. Então ele vai fermentar. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa tem compatibilidade com a caseína, aí ela tira a lactose, ela tem uma sensação que melhora, mas melhora porque ela está deixando de colocar uma coisa a mais para fermentar dentro dela, né? E às vezes não é nem que resolveu o problema, mas ela vai ter uma sensação, às vezes, um pouco de melhora, porque diminui gases, diminui a sensação de empachamento. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, assim, o que eles falam do problema intestinal do leite? Sem falar a parte autoimune, de abrir a barreira, nada disso. Na luz do intestino, né, que há essa liberação dessa caseomorfina e que há uma parada do fluxo, né, intestinal. E aí começa a ficar caseína, lactose sendo fermentado ali. Porque a maioria das pessoas não tem lactase mais na vida adulta, vai diminuindo drasticamente depois aí da primeira infância, né? E aí, junto com eles, ainda pode ter os outros FODMAPs, que são um Os grupo açúcares, de uma forma geral, né? exatamente. Inclusive o xilitol, por exemplo, né? O UOL do FODMAP. Então, assim, é um dos mecanismos de sintomas intestinais, de empachamento, né? De gases, de alteração do ritmo intestinal. Mas, assim, você tem que ver tudo que está por trás daquilo ali, né? Não é só E isso. Isso é uma parte, mas não é só isso. a pessoa pode ter alterações inflamatórias sem ter necessariamente sintomas gastrointestinais. Pode, É aí que vem a pode. confusão. É aí que vem a confusão. É aí que vem a confusão, não é? Porque quando tem muito sintoma gastrointestinal, fica fácil. O problema é quando você vê esteatose hepática, gordura no fígado, quando você começa a ver alterações hormonais diversas, aumento do risco cardiovascular, né, das doenças cardiovasculares, alteração de humor, Daniel. Alteração de humor, Por exemplo, né? antibiótico terapia com ciprofloxacina, por exemplo, pode dar crise de ansiedade. Olha lá.
E tem muita mulher usando para infecção urinária, por exemplo. Né? E aí, Um dos efeitos é esse. teve uma live que você fez com a Janaína, faz um tempo, a Janaína Paiva, que você falou um negócio que eu achei muito legal. Não sei de onde você tirou, mas eu achei muito legal. Antigamente a gente falava que a gente é o que a gente come, né? Hoje em dia é o que a gente come e consegue absorver. Porque eu falo isso pro pessoal, eu falo assim, olha, tem gente que tá constipada, uma indigestão, tudo come, parece que empacha, fica daquele jeito e tá comendo brócolis. Amiga, seu brócolis não vai fazer milagre, entendeu? Aí fica lá, eu só como verdura, eu só como frutas, eu sou saudável. É saudável, mas não consegue absorver, meu amor. A imunidade não vai pra frente, não. Não é? Faz SIBO, né? Faz supercrescimento bacteriano, porque o ritmo fica muito lento. Esse supercrescimento bacteriano faz todo um processo, uma alteração nesse intestino. Então, assim, é tão complicado que a criança você que trabalha com criança, a criança que tem ciclo de antibiótico nas primeiras 3 semanas de vida tem muito risco de evoluir com um problema respiratório no futuro. Porque é uma época de treinamento. Ela está ali fazendo treinamento imunológico, reconhecendo o que é seu e reconhecendo o que ela tem que reagir e o que ela não tem que reagir. Por isso que eles falam que dos fatores que a gente tem, por que nós estamos tão alérgicos e tão doentes? Né? Por inúmeros fatores. A quantidade de toxina que a gente tem hoje é muito maior do que no passado, entendeu? Quantidade de plástico, quantidade de substâncias novas produzidas, né? Número de famílias, número de irmãos, menor número de irmãos. Então tem um trabalho, acho que é da Suécia, que coloca assim, os processos alergênicos, né, em crianças que só tem, em famílias que só tem um filho, são maiores do que tem 2 filhos, que são maiores do que tem 3 filhos, que são maiores que tem 3 filhos e um cachorro, que são maiores que tem 3 filhos e um cachorro e vai para a fazenda. Olha lá. Ô, Por quê? Daniel. Porque entra em contato. Sim. Ô, Daniel, e aí me fala uma coisa. A gente fala muito da microbiota. Como que a gente pode organizar essa microbiota? Né? Essas bactérias que estão dentro, para quem está nos assistindo, que às vezes não sabe o que é microbiota, são essas bactérias que estão dentro do nosso intestino e que ajudam a gente, e estão ali em equilíbrio para nos ajudar nesse processo de digestão mesmo e absorção dos nutrientes. Como organizar esse microbioma? Como que a gente faz? Então, primeiro, você pode tentar parar a comida alergênica que está dando gasolina no fogo. Né? O negócio já está tudo problemático no intestino e você ainda dá comida alergênica. Que comidas alergênicas mais comuns? Geralmente, farinha de trigo, cerveja, leite, amendoim, porque tem muita aflatoxina, né, que é uma toxina fúngica, que o Brasil tem muita dificuldade de exportar amendoim, porque a quantidade de toxina fúngica que nosso amendoim tem é muito alta. Soja, milho transgênico, que comida pronta geralmente tem milho transgênico. Então são comidas inflamatórias. Então primeiro você tira a comida inflamatória por um período de pelo menos 6 semanas. Tá? Que seria leite, trigo de uma forma geral? Cerveja, amendoim, soja e milho transgênico. Tem Mas outros gente, alergênicos. come o quê, pelo amor de Deus? Não vai comer pão? Não vai comer pão. Pão faz gluteomorfina. Então, assim, a pessoa é viciada em pão também. Vê o cheirinho do pão, começa a tremer. Sei como é que é. Aqui, ó, a viciada. A viciada. Vai na padaria, compra um pão, come dentro do carro, porque não aguenta chegar em casa, entendeu? 2 quadras dali a casa, não aguenta. Não, você já tá no carro já arrancando pedaço e comendo. Desse jeito. Então, também produz gluteomorfina. Então, tem o período de abstinência. Você tem que aguentar o período de abstinência. Que é mais ou menos 6 semanas. Geralmente é 1 semana. 1 semana? As 6 semanas é para você diminuir o número de anticorpo, deixar o organismo restabelecer a forma de resposta imune, né? Deixa o intestino respirar um pouco. Ufa, não está comendo aquilo ali agora. Né? E o glúten também tem como característica da fome. Né? Você come um pão, daqui 2 horas você quer comer um pão de novo. Entendi. Né?
E às vezes, por exemplo, é um dos mecanismos que explica obesidade relacionada à desnutrição. Então, por Sim. exemplo, a pessoa quer sei lá, um metilfolato, né? B9. E aí você vai lá e come uma batata frita. Batata frita não tem metilfolato. Aí ele manda falar, come de novo, porque eu quero metilfolato. Entendeu? Aí você come outra batata frita. Então é um mecanismo de obesidade, de aumento de apetite, até porque essas bactérias intestinais também regulam o apetite. Né? Ela que vai falar, ó, para de comer, já tem bastante comida na luz, não precisa de comer mais. E ela informa o nosso corpo. É a informação constante. Aí você fica o quê? 6 semanas sem comer esses negócios para desinflamar. Exatamente. E aí você vai comer o quê? É, boa Comer pergunta. folha, legume, carne, ovo. Eu falo para o paciente para ele ir para o supermercado pensando que ele está na floresta amazônica, entendeu? O que ele poderia Ah, achar lá? Não vai achar batatinha frita, entendeu? Vai achar raiz, folha, fruta, carne, ovo, isso que ele vai achar. E é essa a comida nossa, na verdade. Low e carb aí, ainda, né? tá, beleza. E aquelas reposições de me fugiu o nome, Probiótico. probióticos. Então, aí esse é mais controverso. Tem que lembrar também que a indústria está apostando muito nisso. Né? Exatamente. É o momento dela apostar. Probiótico funciona? É a visão que eu falei lá no começo, né? A fisiologia analítica. Eu pego uma bactéria, vejo no ratinho que ela diminui o processo inflamatório. Então, assim, tem várias bactérias, por exemplo, que eles estão tentando fazer inalatório para asma. Entendeu? Em rato ainda. Que melhora a asma em rato. Tá? Mas o nosso intestino ele é muito mais complexo do que isso. Então, assim, essa bactéria, bonitinho, um coelhinho, bonitinho, né? Aí você pega o cara que é um deserto no intestino dele, entendeu? Ou uma loucura, que não tem comida para esse coelhinho. Aí você bota o coelhinho lá naquele paciente. Entendeu? Vai funcionar? Não vai. Então eles falaram muito, por exemplo, de célula-tronco. Célula-tronco é maravilhoso, eu adoro célula-tronco, pretendo estudar isso ainda. Mas assim, o que eles viram? Que às vezes pegavam um joelho e colocavam célula-tronco linda, maravilhosa, cultivada em laboratório, e ela morria no joelho, um joelho ácido. Entendeu? A mesma coisa essas bactérias que a gente joga dentro do. Aí o que eles fizeram? Aí eles começaram a observar a transferência fecal, né? Pega as fezes de uma pessoa saudável, né? Fezes com bactérias boas E e faz colocava uma. na outra pessoa. No ratinho, deixava o ratinho magro. Em humanos, um cara morreu depois de fazer transferência. A bactéria que não era patogênica para aquele primeiro paciente tornou-se Doença para o patogênica outro. para o segundo. Por quê? Porque provavelmente ele devia ter alguma desbiose, alguma outra alteração que não foi pensada e se pensou só na coisa técnica, né? Olha, ali é bom, eu vou transferir o bom para o outro que está ruim. E não Mas é você assim. é a favor? Você é a Eu sou a favor de entrar favor com em probiótico? casos, entro, mas não em todos os casos. Então, por exemplo, se a pessoa tem supercrescimento bacteriano, eu vou dar mais bactéria? Exato. Para mim Quem não é faz sentido. constipado? Quem é constipado já tem uma tendência a ter supercrescimento, não Então, é? você pode dar, às vezes, num segundo momento, mas não num primeiro. Num primeiro, eu quero matar a bactéria, na verdade. Eu quero diminuir Entendi. o número de bactérias, entendeu? Aí se tentou antibiótico, não funcionou direito. Eles fizeram antibiótico terapia para os soldados americanos que foram para o Afeganistão. Não foi bom. E deram probiótico. Então, assim, eu tenho 10 a 14ª potência de bactérias no intestino. Mais de 1.000 cepas. Aí eu dou 10 cepas para o cara e quero que o cara fique bem, entendeu? Não faz sentido. Né? O É. cara tem 1.000. Né? E eu E nem sei o também, que as outras fazem. Eu não e também não, sei. e Pode também não falar. vai fazer sentido nenhum você entrar com probiótico se a pessoa mantiver o hábito alimentar inflamatório, porque ela fica Exatamente. mantendo o processo inflamatório ali. E aí, lá dentro do meu contexto da otorrino, o que que eu vejo? A pessoa fica tendo uma produção de muco,
sinusite de repetição, muitas das vezes aquilo ali não é tratado com antibiótico, mas as pessoas fazem uma analogia de que catarro verde é igual antibiótico, não sei de onde tiro, eu fico combatendo eu levanto essa mão, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas enfim, esverdeou o catarro, ganha antibiótico, é desse jeito. Sabe, estado geral tá bom, não tem febre, tem nada, mas o catarro ficou verde, ganhou. Aí antibiótico, Daniel, todo santo mês. Me fala, como é que você resolve? Eu já Pois é, falo, aí ele vai ficar doente. não vai ficar, vai ficar. Todo E mês vai lá em você com otite de repetição, pois com é. sinusite. Aí você acha sinceramente que meu spray no nariz ou a lavagem do nariz vai resolver? Eu já tô convencida que não, sabe? Se você tivesse essa conversa comigo, sei lá, há 1 ano e meio, 2 atrás, eu ia estar achando que você era louco e eu não estaria conversando com você. Mas eu tive que passar por isso e fazer muita pesquisa. Muitos médicos começam assim, né? Muito cético em relação a isso e depois vai vendo. Só cego que não enxerga. Porque assim, eu comecei a pesquisar isso no consultório. E eu falo isso às vezes. Não tem jeito, o Daniel, é incrível, 100%. Todos os pacientes que eu trato com sinusite de difícil controle. Eu não vou falar aquele paciente que tem uma sinusite aqui, outra lá. Isso daí acontece, faz parte da vida. Eu estou falando de pessoas que têm quadros crônicos, quadros recorrentes, que não melhoram com nada. É o tempo inteiro ali. É uma máquina de produzir catarro, certo? E aí o que acontece? Quando você vai pesquisar, eu já falo, olha, eu vou entrar com spray no nariz, a gente vai lavar o seu nariz, vamos tentar melhorar o funcionamento do nariz para te dar um alívio, mas você precisa ver o intestino, porque se você não melhorar esse processo aí, meu tratamento não vai ser 100%. Isso eu não faço modulação intestinal no consultório, eu não tenho ainda capacidade técnica para isso, eu estou estudando, né? Mas assim, eu já estou convencida, sabe? Eu mando para você. Você sabe que eu vou mandando. Pode mandar. Mas assim, o que você vê também é que não é que eu sou contra probiótico, mas eu acho assim, tem horas para você usar e formas de você usar. Por exemplo, eu posso usar um probiótico com prebiótico, com comida para bactéria. Porque o que acontece? A nossa visão é uma doença, um remédio, entendeu? E eles estão começando a colocar o probiótico como remédio. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho parabiótico, que é o probiótico morto. Entendeu? Você vai tomando, você vai melhorando, parou de tomar, para de fazer efeito. Eu tenho vários tipos de probiótico diferentes, tem até 5 gerações de probiótico. Tem probiótico nos Estados Unidos que não é permitido no país. Probiótico nos Estados Unidos que tem vírus que mata a bactéria. Ele vem com vírus para matar a bactéria ruim. Entendi. Entendeu? Tem probiótico que vem com um muco, eles fizeram um muco sintético para que quando abrisse a cápsula, uma camada de cima fosse um tipo, com um tipo de probiótico, a camada interna com outro tipo de probiótico e a outra interna para ir para o intestino grosso com outro tipo. Na ciência, maravilhoso. Na prática, eu não sei se tem toda essa capacidade, entendeu? Então, assim, o prebiótico é muito bom, entendeu? O prebiótico realmente eu uso para todo mundo. Que são alimentos. É comida boa, são alimentos fermentados. Né, que a gente pode dar para o paciente. Exemplo? São produtos prontos, é que eu não posso falar marca, né? Mas são produtos prontos que você compra, e aí você dá para o paciente, e ele, se ele quiser fazer comida fermentada, também dá, entendeu? Mas assim, sabe comida russa? Entendeu? Comida de russo. Não é interessante, por exemplo, que na Rússia não tem comida. Né? Não tem, é um monte de gente, é um deserto gelado, a maior parte do ano, e não tem comida, e o pessoal é gigante. Né? Como que eles são tão grandes? Né? Já que a alimentação está relacionada a crescimento também. Né? Uma planta precisa de adubo para crescer. Sim. Mas também. Né? Então eles viram que a maioria das comidas são fermentadas. Então o japonês gosta de comida fermentada, o russo gosta de comida fermentada, que é a comida que você pode estocar. O café e os alimentos com cafeína, eles são inflamatórios? Então, tem gente que tem problema de digestão da cafeína. Então, naquele nutrigenômico que se faz o genoma, né, você vê a avaliação da pessoa, se ela tem gene para metabolizar café,
É um dos fatores que você observa aí, se ele tem gene ou não. O problema do café é que o secante do café não é mais no sol que se seca café, é com substância química. Então, o que eles Entendi. falam? Eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade a café. Não fiz exame, mas eu sei que eu tenho. Se eu tomar um café esse horário, eu não durmo. Tá? E assim, existem vários cafés que a gente toma e dá dor de cabeça imediato. Você tem que Sim, sair correndo e ir para o banheiro. Né? Então, isso é forma de liberar, de tentar tirar a toxina, entendeu? Entrou entendi. toxina junto com o café. É toxina fúngica da forma como que ele foi armazenado, é toxina da substância que eles colocaram como secante do café, é pesticida da plantação, entendeu? Que eles falam que não dá café se não tiver pesticida. Tá? Eu já Hum, falei com o pessoal que é de dono de fazenda de Uhum. café, e eles falam, olha, eu falei para ele, eu falei, por que, que você não, já que você é o dono, por que, que você não faz assim, 1 hectare de café para você tomar? Entendeu? Ele falou, porque não dá café. Não dá. Ô, Daniel, até perguntaram aqui nos comentários qual que é o queijo que é menos problemático. Geralmente queijos que ficaram muito tempo fermentando antes de ir para o mercado. Então, por exemplo, um grana padano, por exemplo, que é parecido com parmesão, ele fica um Aham. ano para ir para o supermercado. Um parmesão duro fica 6 meses para ir para o supermercado. Agora você pensa numa burrata super inflamatória. Não é uma delícia, mas é super Aham. inflamatória. O Né? brie Então, também deve ser ruim, né? quanto mais geralmente branco, Branco né? E molinho, e entendeu? molinho, pior. Teoricamente mais inflamatório. Mas Entendi. todos os derivados, iogurte e às vezes até os que foram fermentados, entendeu? Por Sim, exemplo, um entendi. kefir de leite, eu já peguei paciente que ficou extremamente sintomática tomando kefir de leite. Porque vai dando um Entendi. monte, né? Aquilo vai multiplicando e ela começa a ver tudo de kefir, Sim. né? E como é extremamente inflamatório. Então você pode fazer kefir de outro leite, que não seja o leite de vaca, né? Dos processados, bolo, bolo, pão, as coisas que vão leite, mas que são processados. Tem alguma dica, assim, de menos problemático ou não? Então, você teria que ser leite vegetal que não seja de soja, né? Outro leite. O Até problema de porque nisso soja é a tudo que questão. você. O De problema da hormônio soja qual feminino. seria? Alergênico Hormônio. também, né? É alergênico e tem hormônio feminino, né? Hormônio Mimetizante de feminino. hormônio feminino. Eu brinco com os meus pacientes homens, falo assim, você não passa nem no corredor que tem leite de soja. Você pula o Eu corredor, só vai para o tô. outro. Dos vegetais eu gosto mais do de amêndoas, por incrível que pareça. É o que eu E a mais. outra coisa é que tem máquina para fazer leite, entendeu? Por exemplo, no seu caso, ó, você já viu que a sua filha é. Você só tem Uhum. ela ou você tem mais? Tem mais uma. Então também tá? Não se Você acredita preocupe. que ela ainda está em fórmula? Eu não tive coragem de dar fórmula. Eu dou para ela hipoalergênica, mesmo sem ela ter tido sintoma nenhum, porque eu já parti do princípio que se a primeira deu zebra, eu não tolero também. Agora já descobri que eu não tolero. Eu imagino que a bichinha tem alta chance Adivinha? de também não tolerar. Então eu já não arrisco. Entendeu? Então tem Assim, máquina para fazer leite, entendeu? Que tem outro gosto. O leite que você faz em casa tem outro gosto. entendi. Tá? E você consegue fazer com uma quantidade pequena de castanha, não vai ter os conservantes. É a diferença de um leite, água de coco do coco e água de coco de caixinha. Sim. Ó, mas assim, ó, Daniel, antes que o Instagram nos expulse, eu acho que o que fica até para as pessoas, até que vi que alguém perguntou no comentário assim, mesmo para quem não tem alergia a leite, na verdade a alergia é uma das manifestações. A pessoa pode ter incompatibilidade alimentar. É uma questão também de você se observar e observar, né, Daniel, os sintomas que você tem que ficar atento a mudou a consistência do cocô, ficou mais empachado. Começa a prestar atenção que alimento que você comeu nos últimos 2 dias, um dia que de repente ali alterou, e vai fazendo testes, né? E o meu alerta enquanto otorrino é o seguinte, gente, catarro tem uma relação assim, ó, direta, não tem jeito. Daniel, eu tô super convencida em relação a isso. Foi o que me motivou até
começar a estudar essa questão intestinal. É nítido isso no consultório. Asma, porque rinite e asma, elas meio que andam juntas, né? O que eu percebo? O paciente não melhora da rinite, não melhora da asma, e aumenta a dose da bombinha, aumenta a dose de antialérgico, e tá ali, travado, sabe? Não melhora, não melhora. E aí vai fazer vacina. Aí a vacina dá uma melhorada, mas daqui a pouco tá ruim de novo. Passa ali 2, 3 anos, o trem piora, sabe? Então, deixa eu te dar uma dica também. Você procura epilepsia e asma. Tá? Receptor como é que chama receptor? Glutamina. Deixa eu ver aqui, eu tenho ele aqui. De relação entre epilepsia e asma, é isso? Glutamino N-metil D-aspartato. É um receptor cerebral que tem no pulmão também. Então, que às vezes um dos tratamentos para o futuro seria você estimular receptor de GABA, que é o glutamato, é o mais excitatório deles, né? Era você estimular o freio. Que às vezes, estimulando o freio, você iria diminuir a asma e diminuir o risco de epilepsia. Porque aí o mecanismo seria o mesmo, entendeu? De alteração da bomba de sódio e potássio, com a entrada de sódio dentro da célula e saída de potássio, tornando a célula hiperexcitável. Olha que loucura. Loucura. Tratar a asma com remédio para epilepsia ou tratar a asma e a epilepsia com GABAérgicos, né? Eu estou mudando de um ponto que, assim, os pacientes autistas e com déficit de atenção e hiperatividade, que eu tenho atendido, que eu estou atendendo muita gente, muita criança com atraso de fala, problemas escolares por conta desse meu viés, né? No consultório. Eu estou investigando o intestino de todos. Tem alteração, eu já estou mandando. Assim, vai consertar o intestino. Por quê? Não é que o intestino ele vai deixar de ser autista porque está com o intestino melhor, vai deixar de ter déficit de atenção, mas melhora o comportamento, diminui o número de remédios que você vai tomar, entendeu? Que vai dar para inflamação cerebral. Entende? Eu estou convencida, eu espero que todos que tenham nos assistido tenham se convencido um pouco também disso, né? Daniel, obrigada de coração, viu? Aprendi um monte com você. Toda live que eu faço tem segundas intenções. A minha segunda intenção aqui é te explorar. Já aprendi um monte, eu anotar um monte de coisa aqui já. Obrigada, viu? Você é meu parceiro, já mandei alguns pacientes para você. Confio muito no seu trabalho, te acho super competente. E fico honrada de você ter topado fazer essa live comigo. Esse é um tema que eu estou iniciante, então eu estou saindo daquele perfil cético para um perfil que está acreditando, sabe? Então eu estou bem nessa transição e é bom encontrar algumas pessoas que conseguem falar também a nossa língua, né? Que conseguem, ver o que a gente consegue ver também, sabe? Então, muito, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, sempre à disposição. Gente, quinta-feira que vem estou aqui. Vou escolher um tema bem legal para a próxima live, que ainda não acabou. Eu faço toda quinta-feira, Daniel. Estou pensando qual vai ser o tema da minha próxima quinta. Mas é isso, viu? Obrigada a todos por ter nos assistido. Daniel, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Tá? Obrigado. A gente se vê, tá? Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.